Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar sobre funções de primeiro grau, mas antes da gente começar a estudar sobre função do primeiro grau, a gente vai relembrar o que é uma função e também o domínio, imagem e contradomínio de uma função. Então, vamos iniciar com a pergunta que eu coloquei aqui: o que é função? Então, função, pela definição, quando a gente considera dois conjuntos A e B não vazios e F uma relação de A em B, essa relação F é uma função de A em B quando a cada elemento X do conjunto A está associado a um único elemento Y do conjunto B. Usaremos a notação F, que vai de A em B, para indicar que f é uma função de A em B. Então, essa notação aqui, que é f que vai de A em B, é uma notação que ela vai aparecer bastante quando vocês estiverem trabalhando com funções. Tanto nos exercícios quanto na teoria de funções, ela aparece bastante. Para que a gente consiga visualizar isso de uma maneira bem simples, eu coloquei aqui um exemplo que trabalha com diagramas. Então, inicialmente, coloquei dois conjuntos de diagramas. Esse primeiro aqui, a gente vai trabalhar com uma função que vai deste conjunto A neste conjunto B. Então, de acordo com a definição, para que seja uma função, todo elemento do conjunto A ele precisa estar associado a um único elemento do conjunto B. Se a gente for analisar aqui, o 2 ele está associado a um único elemento que é o 0, o 3 está associado a um único elemento que é o 1, o 4 está associado a um único elemento que é o 2 e o 5 está associado a um único elemento que é o 3. Neste caso aqui, a gente tem representada uma função por meio desses diagramas. Nesse segundo exemplo, nós já não temos uma função. Por quê? Porque não é todo elemento do conjunto A, que é o nosso conjunto de partida, que possui um correspondente lá no conjunto B. O elemento menos 2 e o elemento menos 4, eles não possuem correspondente no conjunto B. Então, por este motivo, estes diagramas não representam uma função. Notem que, nesses dois primeiros aqui que eu mostrei, está sobrando elementos no conjunto B. Isso pode acontecer, tá? Porque esse conjunto B é o conjunto do contradomínio. E aqui podem sobrar elementos, né, no contradomínio que não vão fazer parte do domínio. Nesse caso, seria o 4. Mas, no conjunto A, como é nesse segundo exemplo, não podem sobrar elementos, porque, de acordo com a definição, todo elemento do conjunto A, ele precisa ter um único correspondente lá no conjunto B. Então, primeiro é função, segundo não é função. Analisando esses outros dois aqui, este primeiro exemplo aqui, que está aparecendo para vocês, todo elemento do conjunto A, note, ó, o menos 2 tem um correspondente que é o 16, o menos 1 tem um correspondente que é o 1, o 0 tem um correspondente que é o 0, o 1 tem um correspondente que é o 1 e o 2 tem um correspondente que é o 16. Todo elemento do conjunto A, ele possui um correspondente lá no conjunto B, um único correspondente no conjunto B. Notem que a gente tem aqui no conjunto B o número 1, por exemplo, que é a imagem do menos 1 e a imagem do 1. Isso pode acontecer, tá? Dois elementos diferentes lá do conjunto A podem ir até o mesmo elemento do conjunto B. Esse caso aqui representa uma função. Este outro caso não representa função. Por quê? Porque aqui no conjunto A, a gente possui o elemento 0, número 0, e ele está associado a 3 números diferentes no conjunto B. O 0 está associado ao 2, está associado ao 3 e está associado ao 5. E isso não pode acontecer. De acordo com a definição, para que seja função, todo elemento do conjunto A ele precisa estar associado a um único elemento do conjunto B. Primeiro é função, o segundo não é função. Lembrando agora do domínio, imagem e contradomínio de uma função. A gente vai trabalhar com isso a partir dessa situação, desse exemplo que tem aqui, porque vai ficar mais simples para a gente relembrar esses conceitos. Dados os conjuntos A, que é o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, que já estão aqui dentro do diagrama A.
o conjunto B, que é os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que já estão aqui descritos também no conjunto B. E a gente vai considerar como função f, que leva a em B, a função definida por x mais 1. Ou seja, todo elemento do conjunto A, ele vai estar associado a um elemento do conjunto B, respeitando essa lei de formação aqui. Então, o número 1, para que eu saiba qual é o correspondente desse número 1, eu vou substituir esse número 1 lá na função, aqui no lugar do x, e vou efetuar o cálculo. 1 mais 1, 2. O 1 está associado com o 2. O número 2, substituindo aqui no x, 2 mais 1, 3. O 2 está associado com o 3. O 3, substituindo aqui no lugar do x, 3 mais 1, 4. Está associado com o 4. O 4, 4 mais 1, 5. Está aqui. O 5, somando com 1, 6. Está aqui. Então, nós temos aqui essas setas que representam as associações da função f, que está definida desta forma aqui, x mais 1. Quem é o domínio, a imagem e o contradomínio desta função? O domínio, ele é todo o conjunto de partida, é todo esse conjunto A aqui. Então, é os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Já escrevi aqui eles. A imagem são todos aqueles elementos do conjunto B que possuem um correspondente lá no conjunto A. Então, é todos aqueles resultados dos cálculos que a gente foi efetuando quando substituir os números do conjunto A lá na função, no lugar do x. A imagem, nesse caso, vai ser o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que já estão escritos aqui também. O contradomínio é todo o conjunto de chegada, é todo o conjunto B. Então, vai ser o conjunto B na íntegra, o contradomínio. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Notem que, neste caso, a imagem e o contradomínio são conjuntos diferentes, porque sobram elementos aqui no contradomínio, está sobrando elementos no conjunto B. Mas existem funções que a imagem e o contradomínio são conjuntos iguais, é exatamente o mesmo conjunto. Partindo agora para a função do primeiro grau. A gente vai chamar de função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, a qualquer função dada por f de x igual a x mais b. Quando vocês forem trabalhar com uma função que tem essa cara aqui, vocês vão conhecer o valor do A e vocês vão conhecer o valor do B. Esses valores, esses números, são números reais e o A é diferente de zero. Por que o A é diferente de zero? Porque se o A for zero, a gente vai zerar essa parte que tem incógnita. E a gente vai ter uma função constante e não uma função polinomial do primeiro grau. Coloquei aqui alguns exemplos. A primeira função, f de x igual a 5x menos 3. Quem é o A? O A é o cara que multiplica o x. Nesse caso, o A é 5. O B é o termo independente, que é o menos 3. Esse segundo exemplo, menos 2x menos 7. O A é o menos 2 e o B é o menos 7. É claro, coloquei aqui valores inteiros, mas poderiam ser frações, poderia ser um número decimal, enfim, é qualquer número real. A representação gráfica da função polinomial do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Coloquei aqui para vocês visualizarem a representação da função f de x igual a 2x. Notem que, se vocês forem substituindo valores no lugar do x aqui, por exemplo, se eu substituir o 0,5, que é o número que está mais ou menos aqui, substituir esse número lá na função, multipliquei por 2, vai ficar 1. Então, quando é o 0,5, a imagem é 1. É esse pontinho que está marcado aqui. Se eu substituísse o 1 aqui na função, 2 vezes 1, 2. Quando substituir o 1, a imagem é 2. Seria esse ponto aqui. Quando substituir o 2 na função, 2 vezes 2, 4. A imagem vai ser o 4, que não está marcado aqui no gráfico, mas equivale ao 4, essa marcação aqui. Para que vocês consigam construir um gráfico
que representa uma função polinomial do primeiro grau, basta que vocês substituam lá na função de vocês 2 pontos, que a partir de 2 pontos vocês já conseguem determinar uma reta. Ou se vocês souberem qual é o termo independente, observando lá na função qual é o termo independente, vocês já sabem que é exatamente por este número que o gráfico, que é uma reta, vai cortar o eixo y. Nesse caso, a gente não tem termo independente. Notem que só está escrito 2x, não está somando nem subtraindo nada aqui. Então, é como se o nosso termo independente fosse zero. Por isso que a função está passando aqui pela origem do sistema, né? E quando vocês substituírem zero no lugar do x, 2 vezes zero vai dar zero. Então, passa aqui pela origem do sistema esse gráfico. Algumas observações importantes. A primeira observação. No caso do a e do b serem diferentes de zero, a função polinomial do primeiro grau recebe o nome de função afim. Em alguns livros vocês vão encontrar, e até mesmo na internet e nos exercícios, quando vocês estiverem resolvendo, aparece esse termo, função afim. Quando aparecer isso, está se referindo a uma função que tem o valor do a e do b diferente de zero. Como um exemplo, a função 1 sobre 2, que é a função meio vezes x menos 3. É um exemplo de função afim. Segundo caso, quando o a é diferente de zero, mas o b é zero. É uma função polinomial do primeiro grau que recebe o nome de função linear. O gráfico da função que a gente acabou de ver, que é a função 2x, era uma função linear. Coloquei aqui um outro exemplo, que é a função f de x igual a 3x. E a terceira observação é a função linear f de x igual a x. Nessa função, o valor do a é 1. Está escrito aqui só f de x igual a x, é como se tivesse um 1 multiplicando aqui na frente. Essa função, a gente chama ela de função identidade. Coloquei o gráfico da função identidade para vocês observarem ele aqui. Notem que ele divide exatamente ao meio o primeiro e o terceiro quadrante aqui, quando a gente trabalha com o plano cartesiano. E vou trazer agora 2 exemplos que a gente vai utilizar a função polinomial do primeiro grau para trabalhar com uma aplicação. O primeiro exemplo, ele fala o seguinte: uma pequena empresa trabalha com a venda de pistões para montadoras de motores automotivos. O custo fixo mensal de 3.500 inclui conta de energia elétrica, de água, impostos e salários dos funcionários. Existe também um custo variável, que depende da quantidade de pistões produzidos, sendo o valor da produção da unidade R$ 41,00. Considerando que o valor de cada pistão no mercado seja equivalente a R$ 120,00, monte as funções custo, receita e lucro. Vamos lá para montar essas funções, então. A produção do pistão, só refrisando aqui, o custo de produção do pistão é R$ 41,00, mas o pistão ele é vendido a R$ 120,00. Então, existe um lucro em cima dessa venda do pistão. Para montar a função custo, a função receita e a função lucro, a gente vai levar em consideração todas as informações que estão aqui no problema. O que é a função custo? A função custo é tudo que a empresa gasta para a produção do pistão. Ela tem, de acordo com o enunciado, um custo mensal fixo, que é esse custo aqui de R$ 3.500, e mais um custo por produção de pistão, que é R$ 41,00. Esse R$ 41,00, a gente vai precisar multiplicar ele pela quantidade de pistões que são produzidos, que eu não sei quanto é. Para trabalhar genericamente com isso, a gente vai utilizar uma incógnita. Vou escrever aqui como a função custo, uma função C de x. Esse x é a quantidade de pistões que estão sendo produzidos. A função custo vai ser o nosso custo fixo, que é R$ 3.500, mais o valor da produção de cada pistão, que é R$ 41,00, vezes a quantidade de pistões que são produzidos, que é x, porque eu não sei quantos são. É uma quantidade que varia. A função receita é quanto entra de lucro bruto na empresa, que é o valor
de venda do pistão vezes a quantidade de pistões que são vendidos. Essa função receita a gente vai chamar dr de x e é o valor de venda de cada pistão, que é 120, vezes a quantidade de pistões que são vendidos, que é x. A função lucro, eu preciso levar em consideração o custo mensal que eu tenho e a receita que eu tenho, que é o valor de venda do pistão. Então, eu preciso fazer a subtração, preciso tirar dessa receita que está entrando o custo mensal que eu tenho. O que sobrar é o valor do lucro que a empresa está tendo mensalmente. Trabalhando, então, aqui com a função lucro, chamando ela dl de x, a gente vai trabalhar com o valor de venda, que é 120, vezes a quantidade de pistões vendidos, que é x, e eu vou tirar desse valor de venda, que é a receita que está entrando da empresa, o custo mensal que eu tenho, que está descrito na primeira função que a gente construiu, que é 3.500 mais 41x. Então, eu vou subtrair isso do 120x. O que a gente vai fazer aqui é só uma regra de sinal para conseguir subtrair os termos semelhantes, que eu tenho um termo semelhante com x aqui e um termo semelhante aqui. Então, fazendo a regra de sinal, a gente vai ficar com 120x menos 3.500 menos 41x, subtraindo de 120 o 41, a gente vai obter 79x menos 3.500. Então, essa função aqui é a função lucro. O item A pede para a gente calcular o lucro na venda de 1.000 pistões. Nós já temos a função lucro, que é essa função aqui, função 79x menos 3.500. Para saber o lucro da venda de 1.000 pistões, que é a quantidade de pistões produzidas, que na nossa função é representada por x, basta que eu substitua isso no lugar do x para conseguir obter o valor do lucro. Substituindo o 1.000 no lugar do x, a gente vai ficar com 79 vezes 1.000 menos 3.500. Efetuando primeiro a multiplicação, depois fazendo a subtração, nós vamos obter um lucro de R$ 75.500. O item B pede quantas peças precisam ser vendidas para se obter lucro. É claro que a gente está tendo um lucro mensal, que era de 3.500, e se for vendido uma quantidade muito pequena de pistões, a empresa vai acabar tendo prejuízo. Então, a gente vai precisar descobrir aqui qual é o valor mínimo que a empresa precisa vender para que ela não tenha prejuízo, para que ela comece a ter lucros. Neste caso, a receita precisa ser maior do que o custo que a empresa tem. A receita, que é o valor de venda, ela precisa vender mais do que o custo que ela tem de produção. A receita é 120x, precisa ser maior do que o custo, que é 3.500 mais 41x. A gente tem uma inequação aqui e a gente vai operar com ela. Então, trabalhando com as incógnitas no primeiro membro da desigualdade e o número aqui 3.500 no segundo membro da desigualdade. Então, a gente só passou 41x para o primeiro membro e a gente vai efetuar essa subtração, que é o 120 menos 41, e dividir o resultado disso por 3.500. O resultado que a gente vai obter é um x maior do que 44,3. Este número aqui já está arredondado. Não tem como produzir 44,3 pistões. Então, o que a gente vai fazer é arredondar isso para o número inteiro. O número inteiro que a gente arredonda é 45. Desta forma, nós precisamos produzir para obter lucro, no mínimo, 45 peças, 45 pistões. E está resolvido o exemplo 1. O exemplo 2, eu já trago um gráfico para a gente analisar observando este gráfico. O custo C de produção para x quilos de uma ração é dado pela função C de x,
com o x maior ou igual que zero, cujo gráfico está representado abaixo. Então, eu coloquei aqui que o x é maior ou igual que zero, porque é a produção em quilos de ração. Então, não tem como eu produzir uma quantidade negativa de ração. Quando a gente está trabalhando com função do primeiro grau ou do segundo grau, e com aplicações, a gente precisa levar em consideração o contexto. Então, se eu estou trabalhando com produção de algo, não tem como eu ter uma produção negativa. Por isso que eu já especifiquei aqui no exemplo que o x é maior ou igual que zero. O gráfico que representa a produção é esse daqui. Como a gente está observando, é um gráfico que tem uma reta, é uma função do primeiro grau, desta forma. E o primeiro item, o item A, pede para a gente encontrar a lei de formação da função. Quero encontrar a fórmula que representa essa função C, que é a função custo de produção. Como que eu vou fazer para determinar essa função custo? Qual é o formato da função de primeiro grau? O formato, de acordo com o que a gente já viu inicialmente, é AX mais B. O que eu vou precisar descobrir? Quanto é o valor do A e quanto é o valor do B. Observando o gráfico, eu já consigo descobrir qual é o valor do B. O valor do B é exatamente o número onde o gráfico corta o eixo Y, que no nosso caso, o eixo Y está representado aqui pelo C de X. É o eixo que está aqui, ó, este eixo aqui. Ele está cortando o eixo no 400. Então, o valor do B é 400. Já vou substituir aqui 400 no lugar do B. Agora, eu preciso descobrir quanto é o valor do A. Para que eu consiga fazer isso, basta que eu pegue um ponto que está aqui na função e substitua aqui na fórmula que representa essa função custo. Eu sei que quando eu substituo x valendo 8, o resultado que eu obtenho, a imagem que eu obtenho é 520. E é exatamente esse ponto que eu vou substituir aqui na função. A imagem que é representada pelo C de x vai ser 520 quando eu substituir 8 no lugar do x. O que eu vou fazer na próxima etapa aqui? Eu vou, como é A vezes 8, isso é a mesma coisa que 8 vezes A, que é o que a gente está habituado a trabalhar, sempre um número antes da incógnita. Eu já escrevi aqui dessa forma. E já isolei a incógnita e passei o 400 negativamente no primeiro membro da igualdade. Para que a gente termine de fazer essa resolução, basta que faça essa subtração aqui, que vai ficar 120, e depois divida o 120 por 8, que vai ser 15. O valor do A, nessa situação problema, nessa função, é 15. Portanto, a função custo vai ser 15x mais 400. E está resolvido. Essa é a lei de formação da função custo, que representa a produção de x quilos de uma determinada ração. O item B pede quanto de ração pode se produzir com R$ 700. Os R$ 700 é o valor final que eu tenho para a produção, é o valor do C de x. E a gente só vai substituir isso na função para conseguir descobrir quanto de ração, que é o representado pela incógnita x, que a gente vai conseguir produzir. Substituindo aqui na função que nós acabamos de encontrar, que é essa, o 700 é o que a gente vai substituir no lugar do C de x. Está aqui. E agora a gente só vai trabalhar com a matemática básica. Isolo 15x, passo 400 para cá negativo. E fazendo a subtração dos 700 menos 400, que vai ficar 300, dividindo esse 300 por 15, a gente vai obter 20. 20 é a quantidade em quilos de ração que a gente consegue produzir com R$ 700. Produção de 20 quilos de ração. O item C pede quanto será gasto para produzir 100 quilos de ração. Note que agora o que foi nos dado no exercício é o valor de x, que é o valor em quilos de ração. É esse valor aqui que eu vou substituir na função, nessa mesma função, mas eu vou substituir agora no lugar do x.
Substituindo no lugar do x, o 100, 15 vezes 100, somando com 400, nós vamos obter 1.900. O custo de produção de 100 kg de ração será R$ 1.900. E encerramos por aqui a nossa aula.